Olá pessoal, vamos então para a correção, né, das questões do módulo 2, Técnicas de Finanças, onde a gente propôs lá 16 questões para vocês colocarem VOF, tá? Então, agora a gente vai fazer um vídeo comentando as respostas do gabarito e fazendo comentários também. Então, lá. 1. No Brasil, a taxa de juros utilizada para empréstimos e financiamentos de investimentos de renda fixa é a simples, né? Não. No Brasil se usa taxa de juros composta, tá? Então a taxa composta, como é que funciona? Isso aí, na verdade, é só metodologia de cálculo, né? Eu pego uma operação que ela é 2% ao mês, se ela for simples, é um cálculo. Se ela for composta, é outro tipo de cálculo. Na composta, por exemplo, como é que funciona? Peguei R$ 100 no mês, a uma taxa de 5%. No outro mês, vamos supor que essa taxa ela é capitalizada ao mês. Então a gente pegou R$ 100 no mês. No outro mês, 105, né? 5%. Aí no outro mês, se eu não pagar nada, vai cobrar 5% sobre os 105, ok? Qual que é a diferença para simples? Se fosse simples, cobraria lá no outro mês 5% sobre os 100, o valor original, tá? Se a gente pegar isso a longo prazo, dá uma baita diferença de valores comparando a taxa composta com a taxa de juros simples, tá? A taxa é a mesma, ok? Mas a metodologia de cálculo é diferente. Legal? Uma taxa, logicamente, isso beneficia o investidor e prejudica quem toma mais capital emprestado. Tá? A inflação, número 2, então, a inflação oficial do Brasil é usada para decisões macroeconômicas, é medida pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Verdadeiro, verdadeiro. Então, o índice oficial de inflação, o que são as decisões macroeconômicas que eu estou falando aqui? Além, né, de todas as decisões que o governo toma, a principal delas é a definição da taxa Selic, taxa de juros Selic. Então, o governo se baseia, Banco Central, né, o Copom, Comitê de Política Monetária, se define qual taxa de juros vai ser aplicada, conforme o comportamento do IPCA. Embora, como eu falei na aula, existam outros indicadores que também representam a inflação. Cada um vai ter uma característica diferente. Por isso que, quando eu falo inflação, não existe uma inflação só, existem vários indicadores, né? Aliás, cada família teria que ter o seu indicador próprio, né? Porque cada um tem um nível, gastos diferentes, em diferentes itens, objetos, enfim. Tá? Mas o oficial é o IPCA. 3. Se os seus investimentos renderam 10% em um ano, tá? E a inflação foi de 5%, pode-se dizer que a taxa de rendimento real foi de 5% ao ano? Verdadeiro. Lembrando, taxa de rendimento real é a taxa de rendimento nominal, absoluta, nesse caso com 10%, descontada a inflação, tá? De 5% nesse caso aqui. 10 menos 5, então 5% é a taxa de rendimento real, aquilo que realmente rendeu o meu dinheiro. Porque desses 10%, metade, 5% nesse caso aqui, foi meramente uma correção da inflação. Tá? Os preços subiram junto, então eu não tive ganho nesse 5%. Meu ganho foi do valor adicional. Tá? Só fazer um parênteses aqui bem rapidinho. A conta matemática certa não é um menos o outro, mas para fins de arredondamento aqui em curto prazo serve. Tá? Não vou entrar em detalhe da matemática financeira que não precisa. 4. Teoricamente, nenhum investidor deveria aceitar uma remuneração menor do que a Selic no investimento pós-fixado. Verdadeiro. Tá? Se eu vou fazer um investimento que ele é pós-fixado, ele é corrigido, né, em renda fixa, né, pós-fixado, se ele é corrigido por algum indicador, por que eu não tenho que aceitar, por que eu não posso aceitar menos que a Selic? Porque a Selic é a taxa que representa o menor risco dentro do país. Porque eu vou lá no site do Tesouro Direto, impresso para o governo e ele paga a Selic. Então, qualquer outra modalidade no país, dentro do Brasil, que eu for investir, tem que me pagar no mínimo que o governo me paga. Certo? O governo
é a opção de menor risco, certo? Claro, isso num contexto de renda fixa e pós-fixado, tá? No mercado financeiro, número 5, tá? No mercado financeiro, o governo e os bancos não competem pelos recursos dos investidores? Falso, falso. Todo mundo, no mercado financeiro está todo mundo interagindo. Na economia como um todo, no mercado financeiro não é diferente. Todos os agentes estão interagindo o tempo todo. Tá? Então eu tenho oferta de dinheiro, demanda de dinheiro. Oferta de dinheiro, demanda de dinheiro. O governo tem mais demanda, né, do que propriamente oferta. Tá? Então ele precisa muito de dinheiro. Então os bancos, vamos supor que os bancos têm esse dinheiro. Eles podem decidir, empresto mais para o governo ou empresto mais para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, né? Vai fazer esse equilíbrio, certo? Então sim, isso vai inclusive impactar na taxa de juros, na inflação e tudo mais. Então, isso é uma decisão não só financeira do governo, mas também de política econômica. O governo e bancos, então, competem sim pelos recursos dos investidores. Qualquer profissional do mercado financeiro, 6, né, pode fazer recomendações de compra e venda de ativos específicos para o investidor? Falso. Cuidado, tá? Basicamente, quem que pode fazer recomendações de ativos específicos? Então, aqui é bom que a gente separe dois pontos diferentes. Classe de ativos é eu dizer, por exemplo, para vocês assim, compra a tua carteira, monta a carteira lá, tua pizza, 10% em ações, 15% em fundos imobiliários, 15%, isso é uma coisa, são classes de ativos. Agora eu chegar e dizer assim, olha só, compra Vale, Banco do Brasil, ações do Banco do Brasil, ações da Gerdau, ações eu ia falar Souza Cruz, nem tem capital mais na bolsa, da Suzano, isso não pode, tá? Cuidado, isso não pode. A não ser que eu fosse um analista de valores imobiliários. É o cara que senta, analisa uma empresa, analisa um ativo e recomenda, ok, dá para comprar, está no preço bom, ou não está no preço bom, mantém, nem compra nem vende, ou vende, está ruim, a empresa está ruim, vai cair, né? Então ele faz essa recomendação de compra e venda de ativos específicos. O analista e também o consultor de valores imobiliários, tá? A minha certificação, só para fazer um contexto, planejador financeiro pessoal, tá? Então eu não posso dizer compra ativo específico, mas eu posso recomendar uma carteira de investimentos com pesos, né? Então porcentagens. Bacana? Então cuidado, tá, com isso aí. Tem muito guru aí no mercado financeiro, guru entre aspas, né? Fazendo recomendação e tal, tem que cuidar. Por que tem que cuidar? É um trabalho que não é assim, achei bonita a ação, compra. Não, tem uma análise de estrutural da empresa e tudo mais. Qualquer ativo tem risco embutido. 7. Ao fazer o fluxo de caixa, é possível identificar se o resultado no período foi deficitário ou superavitário, se teve prejuízo ou lucro. Perfeito, verdadeiro. Né? Quando eu faço o meu fluxo de caixa, o que eu estou fazendo lá? Quanto que entrou de dinheiro num certo período, vamos pegar mensal, por exemplo, quanto entrou de dinheiro e o que saiu, despesas, né? O que aconteceu com o meu dinheiro, eu tenho a fotografia lá, onde eu faço um desenho daquele mês e eu apuro se beleza, sobrou dinheiro, tive lucro, fui superavitário. Faltou dinheiro, fui deficitário, tive prejuízo, vou ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Certo? 8. O patrimônio líquido de uma pessoa é sempre igual ao valor dos ativos que ela possui? Falso. Cuidado. O que é o patrimônio líquido? Lembra? É os ativos que a pessoa tem. Por exemplo, aplicações financeiras, veículo, imóvel, terreno, tá? Todos os ativos que ela tem, fundos, menos os passivos, as obrigações, as dívidas, tá? Então não adianta nada, não é que não adianta, né? Mas se a pessoa tem 2 milhões de ativos e 2 milhões de dívida, o patrimônio líquido dela é zero, tá? Então cuidado. O que interessa é o patrimônio líquido, os ativos menos as dívidas que a pessoa tem, ok? 9.
A reserva financeira deve ser construída após a montagem da carteira de investimentos? Falso. Também cuidado, tá? Primeiro eu faço a minha reserva financeira. Para quê? Para que eu tenha uma segurança, um conforto, um colchão de liquidez, caso a minha situação financeira sofra algum tipo de abalo no curto prazo, né? Eu fique desempregado, ou baixei minha renda, caiu as vendas, tá? Tive um imprevisto muito forte. Então eu tenho que ter primeiro essa reserva de segurança, reserva financeira, para depois pensar em carteira de investimentos. Por quê? Outra lógica, né? Aí eu vou poder ficar mais tranquilo, entre aspas, com meus investimentos, eu vou poder arriscar mais, porque eu sei que no curto prazo eu não vou precisar daquele dinheiro. Então isso me permite investir com mais tranquilidade, buscando um longo prazo, certo? Então cuidado, primeiro reserva financeira, depois carteira de investimentos. Em alguns casos, lógico, eu posso fazer isso meio junto. Eu posso separar uma parte do meu dinheiro que eu já tenho ou que eu vou ganhar, né, ao longo do tempo, e botando metade num, metade no outro. Vou construindo em conjunto. Ok, acho válido também essa abordagem. Tá? 10. Na montagem, então, desta reserva financeira, devo optar por investimentos de alta liquidez e baixíssimo risco. Perfeito. O que é a reserva financeira? Acabei de falar. É como se fosse um fundo de emergência. Um dinheiro que eu preciso dele, que eu possa precisar dele de forma rápida, eu vou lá e tenho alta liquidez. Eu transformo ele em dinheiro rapidamente. E baixíssimo risco, né? Eu não posso estar arriscando daqui a pouco, 1 ou 2 meses eu tenho uma rentabilidade negativa, que eu vou ter que realizar esse prejuízo, às vezes de forma precipitada, para fazer dinheiro. Tá? Então é sempre baixíssimo risco, alta liquidez. E a rentabilidade é o menos importante na reserva financeira. Tá? A segurança é o mais importante. 11. Uma operação de crédito, empréstimo, financiamento, origina-se basicamente de uma necessidade ou desejo. Verdadeiro, perfeito. Né? Então sempre vai ser uma operação necessária, que surgiu por uma necessidade minha, né? Ou por um desejo. Tá? É aquilo que eu falei na aula. Cara, o uso do crédito, existe certo e errado? Não, não existe. Mas assim, quando é necessidade, ok, a gente precisa daquilo, que vai nos incomodar se eu não resolver aquilo ali. Agora, desejo, eu posso, de repente, portelar um pouco mais, eu posso repensar ele, né? Então, só uma sugestão, né? 12. Quanto mais fácil de contrair o empréstimo, teoricamente, quanto mais fácil for, teoricamente, melhor são as condições? Falso. Ao contrário. Geralmente, a operação de um empréstimo, quanto mais fácil for, por exemplo, cheque especial, rotativo do cartão de crédito, o crédito pessoal, é muito fácil. Vou lá e pego, mais caro é. Piores são as condições. O que é mais barato? Um crédito imobiliário, que é mais difícil, né? Eu preciso me envolver mais, eu preciso pensar mais nessa operação, né? Uma operação com garantia de imóvel, uma operação com uma garantia, se eu sou produtor rural, um crédito rural, é uma operação para empresa, com garantias de recebíveis, tá? Então, quanto mais fácil, mais caro, com certeza. Conveniência, né? Conveniência custa. 13. É possível escolher um investimento que seja de alta liquidez, alta rentabilidade e baixo risco? Não, não é possível. Tá? Existe a teoria dos investimentos, a teoria do tripé, né? Que essas coisas não podem andar juntas, não tem como. Se eu quero uma alta rentabilidade, o risco vai andar junto. Estão relacionados, estão por sua natureza relacionados. Né? Altos retornos exigem maiores riscos, tá? E a liquidez, tudo bem, a liquidez até posso discutir. Daqui a pouco até consigo uma rentabilidade boa com risco, né, que vai ser alto, e uma liquidez que é razoável, que é boa. Consigo até fazer um day trade daqui a pouco, né, que é uma compra e venda no mesmo dia. Consigo ter liquidez, ok, tá? Agora, alta rentabilidade e baixo risco, isso é incompatível.
própria natureza do investimento, dos investimentos. Em um investimento, 14, né? Em um investimento, sempre é possível saber exatamente qual será o seu retorno? Não, sempre não. Tá? Na verdade, assim, ó, o único tipo de investimento que eu já sei exatamente qual será o retorno é um título pré-fixado. Tá? Título pré-fixado eu já sei que na data X vai me pagar tanto e acabou a história. Tá? Mesmo que ele possa oscilar nesse meio do caminho, que é o que acontece com os títulos públicos e privados, tá? Que tem mercado secundário, eles têm o que? Marcação a mercado, então eles podem, ele me paga 10% ao ano, mas ele pode ao longo do tempo variar essa rentabilidade. Mas lá no final ele me paga 10% ao ano, cravado. Tá? O pós-fixado, eu sei exatamente quando eu vou ganhar? Não, não sei. Eu sei como que vai ser a remuneração. Vai ser 120% do que render a taxa Selic. Ou o CDI, que é o mais comum. Legal, eu sei o que vai acontecer. Né? Ou melhor, eu sei como vai acontecer. Agora, a Selic o CDI pode cair, pode subir, pode cair muito, pode subir muito, pode variar. Então, eu não sei exatamente qual será o meu retorno. Tá? Então, a palavra sempre aqui tornou essa questão falsa. 15. O risco de um investimento está diretamente ligado ao grau de incerteza sobre o seu comportamento futuro. Perfeito. Essa é a definição, melhor definição de risco. Tá? Quanto mais incerto for o retorno, o comportamento desse ativo, né, maior a gente diz que é o risco dele. Tá? Que nem ações, né? Eu compro num dia, no mesmo dia ela já vai variar, eu já não tenho certeza nem o que vai acontecer até o final do dia. Né? E um investimento que a gente falou antes de renda fixa, ele tem menor risco porque eu tenho uma noção melhor, mesmo que seja um pré-fixado de longo prazo, mesmo que seja um ativo mais conservador, eu tenho uma certa previsibilidade, eu tenho um baixo risco. Bacana? Então o risco é previsibilidade. É aí que o investidor tem que ser frio. Né? Ele não pode se abalar com as volatilidades de curto prazo se ele tem uma estratégia de investimentos. Tá? E 16, por último, última questão. Quanto mais eu abro mão de liquidez, ou seja, pode ser longo prazo, pode ser, menores são as chances de ter um retorno melhor? Falso, o contrário, né? Quanto mais eu abro mão de liquidez, ou seja, o que é liquidez? Né? Conversão em dinheiro. Bom, se eu não preciso converter rápido em dinheiro esse dinheiro, se eu posso deixar lá aplicado, eu tenho mais oportunidades de ter um retorno melhor. Tenho mais modalidades disponíveis para mim. Tá? Então, o fato de eu abrir mão de liquidez, não querer esse dinheiro no curto prazo, me abre um leque de oportunidades que é maior. E, consequentemente, as chances de ter um retorno melhor também. Bacana? Então, gente, foram as questões comentadas. Tá? Lógico, permanecendo alguma dúvida, tem os canais de contato. Valeu!